Então, somente para começar, dar umas boas-vindas a vocês. Meu nome é Juliana, eu sou enfermeira. Eu era professora da faculdade, né? E agora sou enfermeira do município. Então, estou aqui representando o grupo de pesquisa de estudo em enfermagem da Unifase, que está promovendo, então, esse seminário de pesquisa que vocês vieram acompanhar no dia de hoje. O tema, né, do seminário é Pesquisa e Atuação da Enfermagem no Contexto do Enfrentamento à Covid-19. E aí a gente vai ter, então, a fala de dois palestrantes, a Fabiola Reck, que ela pode até depois se apresentar melhor, mas ela é enfermeira da Secretaria de Saúde e coordenadora da linha de cuidado do Covid, e posteriormente o Félix, que é presidente da Fiocruz Petrópolis, também está desenvolvendo um trabalho frente ao Covid aqui no município. Então, eu peço que vocês deixem aí o áudio desabilitado, né? Acho que já está todo mundo. E aí, no final, quando o Félix terminar a fala dele, a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, vou passar a palavra agora para a Fabiola, ela pode se apresentar melhor, dizer aquilo que ela faz, ela vai ter mais propriedade para isso, né? E aí eu estou por aqui, tá bom? Aí no final a gente conversa um pouco. Seja bem-vinda, Fabiola. Obrigada pelo aceite aí. Então, boa tarde a todos, né? Obrigada pelo convite, Juliana. Eu acho que é bastante importante a gente falar do Covid, né? No município a gente vem acompanhando. É bacana também o Félix estar junto nessa apresentação, né? Assim, da gente poder falar, porque a gente fala aqui da Secretaria de Saúde dos números mais oficiais e o Félix faz um trabalho de parceria junto com a Fiocruz com a gente. Eu sou enfermeira, né? Sou formada pela UCP. Eu me formei já tem 36 anos. Eu trabalho na Secretaria de Saúde há 33 e eu já trabalhei na ponta, já fui diretora de alguns outros serviços, fui secretária de Saúde por 2 anos e meio e agora eu trabalho no planejamento na Secretaria de Saúde, além de todos os instrumentos gerenciais que o SUS, né, precisa ser feito para poder o município ser representado, informar seus indicadores, eu acompanho também a linha de cuidado do Covid, junto com as outras superintendências da Secretaria de Saúde. E aí, eu fiz uma apresentaçãozinha, porque a gente vai fazer um link, né? Como é um projeto de pesquisa voltado para a enfermagem, para a gente entender dentro do Covid, né, de todas as ações que a gente foi implementando para o Covid e ainda faz no município, o que está diretamente ligado ao trabalho da enfermagem, que a enfermagem foi pioneira realmente, a gente vê que foram os profissionais que tiveram na linha de frente e todas as assistências, né, que foi sendo preciso montar nos municípios do Brasil de uma forma geral para o combate da pandemia, a gente tinha sempre a equipe de enfermagem na ponta, né, direcionando esse cuidado junto com a equipe multiprofissional. Mas a gente vê o protagonismo realmente, né, a importância da equipe de enfermagem durante toda a pandemia, né, nos diversos atendimentos. Eu fiz uma apresentaçãozinha de alguns slides para ir mostrando os indicadores e o comportamento e o que estava diretamente relacionado com as ações que foram implantadas e a equipe de enfermagem, tá? Eu vou pedir o Marcelo estar aqui comigo para me ajudar aqui a auxiliar na apresentação. Só um minuto que a gente vai entrar. Ele em cima? Ele para cima. Já foi? Já está todo mundo vendo? Não, a gente está vendo a área de trabalho, na verdade, dentro de uma pasta. Queria estar por ali. A gente já saiu daí.
Foi? Hã? Não. Não? Não, acho que você tem que parar de compartilhar e abrir a apresentação primeiro. Tem que abrir a apresentação primeiro. Espera aí, então, Juliana, só um minuto aqui. Tá bom. Ainda bem que eu trouxe ajuda. Sempre salva, né? Agora foi? Ah, agora foi. Ah, tá. Espera aí que a gente vai ampliar a tela. Foi agora? Todo mundo consegue ver? Sim. Só que tá no terceiro slide já, tá? Tá, vou voltar. Como é que eu jogo o dedo pra cima? Poder ler? É porque a gente já entrou direto no slide que o primeiro fala da parte da Secretaria de Saúde, né? Que é da Superintendência de Planejamento. Eu vou fazer sempre um link com o slide com a proposta da enfermagem, né? Dentro de cada link, né? De cada slide que a gente foi montando. Então, a gente fez uma série histórica de janeiro para cá, para a gente ter uma ideia do comportamento da pandemia agora em 2021. Então, a gente observa que a gente teve um aumento das notificações no mês de março, né, e que elas vinham mantendo a gente no município, pelos dados que a gente acompanhou aqui, a gente teve apenas 2 momentos de onda mais significantes, que foi em dezembro e em março. E aí, nesses casos de notificação, a gente tem que sempre lembrar que são os profissionais de saúde que fazem essa notificação nas unidades, ou nas unidades de porta de entrada ou nas unidades de atenção básica. Então, também a enfermagem está sempre linkada na questão de estar notificando os casos que vão aparecendo no território, né? Isso aqui sai? E aí, embaixo, a gente mostra também para vocês a questão da coleta dos exames, né? Que tipo de exame a gente faz no atendimento que é realizado na população. Então, a gente usa a testagem do padrão ouro, que é o SUAB RT-PCR, né? Vocês podem observar que é o exame de escolha, apesar da gente ter outros métodos, né? O teste rápido, o teste do antígeno e outros também componentes que você pode estar dando diagnóstico, né? Por imagem ou por clínica, né? A gente tem todo esse. Então, eu trouxe para vocês, e quem está na linha de frente colhendo esses suaves e que treina e que orienta a população são os enfermeiros, em todos os pontos de coleta que a gente montou, principalmente do suave. E aí tem toda uma orientação feita nessa coleta desse exame, inclusive do isolamento social, que as pessoas que colhem o PCR precisam ficar aguardando até sair o resultado do exame. Então, a gente vê que a enfermagem sempre, desde o início, ficou assim na linha de frente, protagonizando a questão mesmo da pandemia. Pode ir passando aqui? Mas não vai. Espera aí que eu vou mudar o slide. Agora foi. Agora, esses são os casos confirmados que a gente teve, né, nesses 5 meses. Então, o maior número de casos confirmados foi em março, né, agora em 2021. A gente observa que a gente teve uma queda em maio, mas que os 2 meses com maiores casos realmente foi março e abril. E nos casos positivos também, o que a gente mais encontrou de positivos foi através do SUAB, né, do PCR, que é o exame de escolha. Então, a gente vê que no município, para se fazer o diagnóstico, a gente utiliza principalmente as equipes de enfermagem dos pontos de apoio, né, que colhem o SUAB, e que ele realmente é o exame de escolha para você poder dizer quem são os confirmados, os casos confirmados no município. Com a questão da gente estar trazendo os bairros, né, que eu trouxe também para vocês verem quais são os bairros que a gente tem mais casos,
são onde tem também as unidades de atenção básica. Então, a gente está novamente capacitando, principalmente a equipe de enfermagem e de agente comunitário de saúde, para poder estar fazendo a vigilância no território, o monitoramento dos casos, para poder ajudar também na questão da transmissibilidade no isolamento dos casos confirmados nos domicílios. E principalmente com as lideranças que tem nas comunidades, né? E nos bairros onde a gente teve mais casos, onde tem equipe de estratégia de saúde da família, principalmente. A gente pede para fazer reuniões com as lideranças, alguns locais a gente trabalha com o conselho local junto também, então a gente faz toda uma orientação da atenção básica e a gente monitora principalmente os bairros que a gente tem mais casos positivos no município. Os óbitos, a gente também teve, o nosso pico de óbito foi em abril, desde o início da pandemia, então desde março de 2020 até maio de 2021, o mês que a gente teve mais óbito foi em abril, que foi com a nossa segunda onda, onde a gente teve o maior número de casos também. Importante também a gente dizer que a letalidade do município, eu estou mostrando para vocês aí que ela é por mês, que a gente tirou em cima do número de casos, e a gente vê que a gente realmente teve essa segunda onda e que foi muito importante, principalmente, os atendimentos da população nos hospitais, que eu vou mostrar mais para frente. Sempre na linha desse cuidado está a categoria, né, da gente, que são os enfermeiros, os auxiliares e os técnicos de enfermagem. Os óbitos também, os notificados, os confirmados, eu trouxe para vocês terem uma ideia também dos notificados por sexo. Então, a gente teve um número de mulheres que procuram, a gente já sabe que são as mulheres que realmente procuram o serviço de saúde, né, quando elas têm alguma queixa importante. Os confirmados, a gente também tem uma maior incidência no sexo feminino, já os óbitos no sexo masculino. E aí a gente percebe também que os homens, né, eles têm uma certa dificuldade ou resistência na questão de procurar o serviço de saúde, o que a gente pode dar a entender que a gente tem mais óbito também, né? Apesar de não ser um número absoluto tão maior, mas pode ser também que eles também procuram o serviço mais tardiamente. Então, eles agravam mais fácil, acabam indo a óbito. Na parte de baixo, a gente mostra por faixa etária, né, os notificados e os confirmados, para a gente ver que a faixa etária que a gente teve o maior número de casos nesse período aí foi de 30 a 39, de notificação, né? E depois o maior número de casos confirmados foi na faixa etária de 40 a 49. Então, a gente observa que a gente ainda tem que ficar orientando a população, principalmente nas unidades de estratégia de saúde da família, que tem uma ligação direta, né, da equipe com o território, de fazer orientação dos cuidados de isolamento, do uso da máscara, de quando tem um caso confirmado que as pessoas precisam ficar em casa, aguardar, né, a quarentena. Então, assim, são todas orientações que a gente reforça no cuidado, principalmente das equipes que estão na linha de frente dos serviços de saúde, na orientação. A enfermagem, nas unidades de urgência, ela faz a classificação, então ela também tem esse primeiro contato com os pacientes, né, com os suspeitos. E na atenção básica, eles normalmente fazem um atendimento, fazem visita, né, realizam as visitas domiciliares, então tem que também ter um conhecimento do perfil da doença no município, até para entender melhor os seus territórios. E aí a gente também conta nessa ajuda toda desse trabalho, depois é bom que o Félix está aí também, que ele vai poder falar um pouquinho da questão do trabalho, que a gente tem uma parceria com a Fiocruz na questão do mapa de calor, que identifica também para a gente o número onde tem uma maior concentração de casos. Então, isso tudo juntado, junto com o trabalho que a gente faz com as equipes de atenção básica, para a gente poder estar fazendo um controle melhor da transmissibilidade no município. Esse slide aí, ele vai falar um pouquinho dos atendimentos que a gente faz na porta de entrada, que eram as tendas, né? A gente teve, no início da pandemia, 2 tendas, que ficavam uma na UPA Centro e uma na UPA Itaipava.
Depois, agora, de janeiro para cá, se abriu, né, uma outra tenda na UPA de Cascatinha, porque como a gente tinha um volume muito grande de casos em março, abril e maio, a gente precisou pulverizar um pouco mais esse atendimento da população para poder fazer o diagnóstico e também os encaminhamentos se necessitassem de internação. Então, a gente vê que a gente também teve um aumento desses casos. Depois, a gente trouxe a tenda da UPA Centro para o NEL-SAERP também em janeiro. E aí, a gente agora já começa a ver uma diminuição, tendo em vista que a gente atualmente, né, que diminuiu muito o número de casos e de notificação, a gente trabalha só com a tenda agora na UPA de Cascatinha. No Nelson-SAERP, a tenda existe, mas ela está mais para uma coleta de SUAB, para a gente poder estar identificando ainda os suspeitos no município. E em Itaipava, o atendimento agora está sendo feito todo encaminhado para a UPA Cascatinha, né, para a tenda de lá, ou então eles fazem uma triagem na UPA de Itaipava e depois referenciam os pacientes na rede. Isso aí, às vezes a gente vê até a mídia falando um pouquinho da letalidade, né, da incidência. Então, eu trouxe aqui para vocês terem também que isso reflete na questão do número de casos e a letalidade no município, né, da incidência, para a gente ver que Petrópolis ele está abaixo da média do estado, né, mas a gente está um pouquinho acima da média do Brasil, na questão da letalidade. A gente teve realmente os casos, agora, principalmente desses primeiros 5 meses, foram casos mais graves, onde a gente teve também um número aumentado de óbito. Mas a gente também tem uma quantidade grande da população também que acabou tendo Covid. Então, isso tudo faz com que a gente aumente um pouco os indicadores, e aí você não pode avaliar um indicador sozinho, você tem que avaliar o indicador dentro do contexto do município e das regiões do município, que isso também traz uma outra leitura, inclusive das ações que são necessárias que a equipe de saúde realize nos territórios. A questão da transmissibilidade, né, com os óbitos, a gente normalmente analisa por semana epidemiológica. Então, as semanas epidemiológicas que a gente tem na literatura dizendo que quando você consegue ter pelo menos 2 semanas epidemiológicas com a taxa de contágio menor que 1, a gente pode dizer que a pandemia ela vem diminuindo, né? O que a gente não observa ainda no município, a gente observa que ela está estabilizada. A gente não tem nenhum crescimento muito representativo e nenhuma diminuição. Mas a gente ainda tem a taxa de transmissibilidade de contágio no município, ela ainda está em torno de 1, então ela ainda é uma taxa que a gente tem que ficar preocupado ainda com a transmissão da doença, principalmente nos locais onde você tem maior concentração de população. Que eu acho que a apresentação do Félix vai deixar isso bem tranquilo também para vocês entenderem como é que a gente monitora o município. Aqui um pouquinho do que a gente faz no trabalho agora que a gente faz mais voltado para as internações. Então, a gente teve isso aí, a internação de UTI, né, que são os pacientes mais graves. A gente internou 161 pacientes em janeiro, 146 em fevereiro, 288 em março, 349 em abril, em maio 302. Isso aí são internações SUS, dos que a gente tem de leito próprio e conveniado. A gente tem uma ocupação média dos leitos no total, os leitos variam muito segundo a necessidade, a gente teve que fazer uma oferta maior de leitos entre março e abril, e aí aqui do lado é uma média dos pacientes que ficaram internados nesses leitos. Então, dos leitos que a gente tinha contratualizados em janeiro, 58 leitos ficaram o tempo todo ocupados. Então, a gente teve uma média de 120 e poucos leitos em março e abril. Em janeiro e fevereiro era um pouco menor. E agora, em maio para junho, a gente também diminuiu o quantitativo da oferta do número de leitos. Mas a gente vê que a internação ela vem diminuindo, mas ela ainda está, né? A gente ainda, até maio, estava internando 300 pacientes mês. Mas isso, agora em junho, a gente observou que caiu um pouquinho. E embaixo são as faixas etárias que a gente estava internando, que tem a ver também com a questão da vacinação no município. Quanto mais
você vai avançando na faixa etária, a gente vê que diminui também a internação na faixa etária, a gente consegue constatar isso, e a gente observa também como é que foi modificando conforme a vacina foi chegando nos grupos, né, no município. Então, lá em janeiro, a gente ainda tinha óbito acima de 90, a gente começou a vacinar acima das pessoas que tinham mais de 90 anos. Quem faz essa vacinação é a vigilância epidemiológica, né, através de uma equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são atendidos nos 10, 12, às vezes depende, mas uma média de 12 pontos de vacinação no município para Covid. Então, a gente não colocou assim dentro das unidades de saúde propriamente dito, porque você tem a campanha da influenza e as salas de vacina também trabalham com as outras vacinas, que elas não pararam, a gente continua vacinando a população. Mas o do Covid, a gente observa, né, que após a faixa etária das internações, como é que depois a gente não teve mais internação acima de 90 anos e que depois foi caindo um pouco, né? A gente tinha também entre 80 anos, né? Ela caiu, mas assim, também não caiu tão significativamente no início do ano. Eu acho que com a segunda dose, a gente vê que agora em maio, que a gente praticamente já tinha feito a segunda dose para quem começou a ser vacinado em fevereiro, você vê que diminui um pouco, né? Os casos na faixa etária acima de 80, isso é de internação no UTI, tá? Só lembrando. Que diminuiu um pouco também aqui na faixa etária de 70 a 79, a gente vê que a internação aumentou um pouco nas faixas etárias de 50 e 60 a 69. Então, a gente vê que a vacina realmente é um meio para a gente poder estar controlando a transmissibilidade, a internação das pessoas mais graves e, principalmente, a questão também do óbito, né, que acaba, quanto mais você interna paciente grave no UTI, né, a doença, a gente não pode ter uma previsão exatamente de como vai ocorrer nas pessoas e que, então, a gente precisa, de fato, estar acompanhando e vacinando mesmo a população. E aí, lembrando que esses atendimentos na UTI, a enfermagem é que fica na linha de frente, ali no cuidado, né, diário dos pacientes, junto com a equipe multiprofissional, mas que fazem toda a diferença porque ficam ali 24 horas, né, no cuidado. Esse paciente é um paciente que fica isolado dentro da UTI, do convívio da família, né, não pode receber também os familiares. Então, a gente vê que a equipe de enfermagem, né, em vários municípios, né, em várias UTIs, eles foram tentando dar uma qualidade dessa internação para as pessoas que passaram pelos leitos de UTI e que tiveram alta e voltaram para suas residências para poder ter um cuidado, né, que também ajuda na questão do tratamento quando você é bem acolhido, né, bem tratado, isso também faz toda a diferença, ainda mais no momento desse de internação isolada. Dos óbitos que a gente teve por faixa etária, a gente observa também que preponderou esses óbitos também na faixa etária de 60 a 79, né? Normalmente a gente vinha vendo isso nas internações, e com agora diminuindo também o número de internação, a gente vê também que esses óbitos, eles também estão diminuindo, como a gente viu em maio, junho diminuiu mais ainda, e aí eu coloquei também as faixas etárias para vocês poderem ver onde que a gente ficou tendo, né, uma maior incidência de óbito na faixa etária, né? A gente em abril teve na faixa etária de 70 a 79, que era a faixa etária que a gente começou a vacinar, acho que no início mesmo, no finalzinho de abril, a gente começou a vacinar essa faixa etária. E agora, em maio e junho, a gente começou a vacinar a faixa etária de 60 a 69, né? Agora a gente já está na faixa etária de 55. Então, a gente vê que isso também diminui a gravidade da internação. E no mês de maio, a gente também teve, né, na verdade, diminuiu muito a questão da faixa etária dos óbitos também. Isso aí é sobre a vacina. A vacina está sendo conduzida principalmente pela equipe de enfermagem nos locais. A gente já fez
107.707 primeiras doses, então a gente tem 44,5% da população a ser vacinada, que é de 242.058 pessoas, né, que são as pessoas acima de 18 anos, e a gente já fez 40.410 de segunda dose, né? A gente tirou isso do vacinômetro, esses indicadores todos estão no painel da Secretaria de Saúde, que a gente atualiza todo dia às 17 horas. E aí a gente coloca os números novos do dia, né, para poder somar no painel da Secretaria. Então, a gente já vacinou entre primeira e segunda dose 148.117 pessoas. Lembrando que o município de Petrópolis tem 306.678 de população. Marcelo me deu uma colinha aqui. Exatamente. Então, assim, a gente está bem adiantado, a gente vê que com a vacinação, de fato, diminui o número de casos, diminui o número de internação, principalmente, que era o fator mais grave, principalmente internação de UTI, que eram as pessoas que, né, se agravavam, e que isso é um ponto positivo, que a gente precisa realmente vacinar a população toda. Isso aí, eu coloquei também para vocês terem uma ideia do que a gente já vacinou, né? Então, o nosso maior público-alvo eram os idosos, depois trabalhador da saúde, e aí vem dentro daquele calendário preconizado pelo Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Estado, que vem a cada semana, né, conforme vão chegando as doses de vacina, eles vão colocando os grupos que são prioritários e o entendimento. Agora, a gente também está vacinando a população de uma forma geral para ir decrescendo até chegar a 18 anos. Tem uma previsão do Estado de que isso aconteça até o final de agosto e o Ministério tem uma previsão para o final de outubro. Tudo vai depender da quantidade de vacina que o Ministério da Saúde conseguir receber para a gente ir ampliando. Lembrando que a gente consegue fazer aqui no município, em média, 1.500 doses de vacina dia, mas que se a gente recebesse uma quantidade maior, a gente pode também organizar para fazer, né, uma quantidade acima de 1.500 doses por dia de primeira dose, e que as equipes de enfermagem que estão ali na frente, né, desse cuidado todo que está sendo feito de vacina. Gostaria de agradecer, então, a presença, né, e dizer para vocês que posso tirar algumas dúvidas e que a enfermagem realmente fez a diferença, né, que a gente está até sendo valorizado enquanto categoria profissional, isso já é uma luta antiga dos enfermeiros, né, a nível de Brasil, de um reconhecimento como uma categoria importante dentro da equipe de saúde e que tem algumas ações que elas são inerentes e que a enfermagem faz toda a diferença na qualidade da assistência prestada. Pode voltar. Juliana, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha atendido as expectativas também com o trabalho todo. A equipe que faz ali do planejamento é uma equipe multiprofissional, né? Tem enfermeiro, psicólogo, administrador, e a gente cuida com muito carinho de toda a assistência, junto com as outras superintendências, junto com o secretário de saúde, né? Com orientação também do prefeito nas ações, e que a gente fortalece, que a gente quer realmente que a pandemia se extingue aqui, né, no município, e que a gente possa vacinar todo mundo que precisa ser vacinado. É isso. Ótimo, muito obrigada. Eu passar a palavra para o Félix, e aí no final a gente faz as perguntas, tá? Obrigada, Fabiola. Boa tarde. Boa tarde, Juliana, Fabiola, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela, se eu acho. Se consigo achar aqui no... Não estou achando o meu... A ver, aqui está. Está dando para todo mundo ver? Tá sim. Tá bom, então boa tarde novamente. Fabiola, parabéns pelo trabalho de epidemiologia quantitativo
sumamente esclarecedor. O que nós vamos apresentar, como a Fabiola falou, isto aqui é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fiocruz, através do Fórum Itaboraí, que é a Fiocruz em Petrópolis. E o trabalho é complementar. Na realidade, todo o trabalho quantitativo é feito pela Direção de Epidemiologia da Secretaria. O nosso é um trabalho mais geográfico, ou seja, de georreferenciamento dos registros. Nós estamos menos preocupados com a quantidade de registros, a não ser comparativamente. Então, eu vou apresentar, vou demorar talvez um pouco mais que a Fabiola. Fabiola me deu mais tempo para apresentar, então, obrigado. Então, Tório, tenho certeza que todos vocês conhecem muito bem a tríada ecológica, né? É um conceito já bem antigo. Ecológica significa que para toda doença infecciosa, e a COVID entre elas, nós precisamos de 3 elementos, que são a fonte de infecção, que são um hospedeiro suscetível que possa, então, ser infectado, e o mecanismo de contágio. O que nós estamos preocupados e esse vai ser o objetivo do trabalho, é trabalhar mais em cima do que é o endemismo, ou seja, onde que a doença está persistindo, onde que está o foco de infecção, mas do ponto de vista coletivo, não individual. Então, para que ela permaneça, né, presente, para que haja transmissão comunitária, e então, constitui endêmico da COVID, ou um nicho endêmico para o vírus, então tem que haver necessariamente uma fonte permanente de infectantes presente, ou seja, mediante um fluxo continuado de ingresso de infectantes. No caso, pode ser Petrópolis como território completo, ou partes do território, ou então o vírus está presente no próprio território. Tem que haver uma população suscetível, e aqui vem talvez uma questão crítica, numa densidade não se esgote o número de suscetíveis, nem suficientemente baixa para que não haja transmissão efetiva. Então, tem que haver uma densidade alta, mas não muito densa. E uma taxa de contato, obviamente, entre a fonte de infecção e o suscetível, que assegure que pelo menos haja uma transmissão eficaz no período de 15 dias. Ou seja, aquilo que a Fabiola mostrou como a taxa R, em torno de 1. Não pode ser menor que 1, porque a epidemia se esgota, nem muito maior que 1, porque nesse caso haverá uma imunização muito rápida de toda a população e não haverá mais suscetíveis. Vocês podem, em qualquer momento, me interromper, fazer uma pergunta, ou então anotem e no fim a gente esclarece. Mas estes são conceitos bem básicos que vocês conhecem com certeza. Nos perguntamos, existem nichos naturais da COVID nas comunidades? Ou estamos perante ciclos de transmissão renovados, mediante a introdução de fontes de infecção e transmissão efetiva com novos suscetíveis? No primeiro caso, teremos um foco endêmico. Isto é, a presença permanente, persistente de casos da doença. E esse foco endêmico se constitui, então, numa fonte permanente de infecção e transmissão. No segundo caso, nós temos, ou seja, na introdução na comunidade de novas fontes, nós teremos focos reincidentes, ou seja, haverá um surto da doença em uma determinada localidade, comunidade, ou no próprio município,
com intervalos que variam dependendo das oportunidades dos ciclos de transmissão. Ou seja, a doença vai circular entre várias comunidades. A pergunta que se coloca, então, se existe uma transmissão comunitária única para todo o município, ou seja, o vírus vai circulando de comunidade em comunidade, ou se, então, se o município é um território único, ou se há reintrodução sucessiva de uma comunidade para outra. No caso de que haja reintrodução sucessiva de uma comunidade para outra, a possibilidade de achar uma ou mais localidades que atuem como fonte permanente de infecção, que seja capaz de transmitir a doença para as várias comunidades, permitiria estabelecer uma estratégia de prevenção e combate direcionada a essa localidade onde o vírus está presente. Ou bem, para interromper as vias de transmissão, por exemplo, proibir o ingresso de pessoas, estabelecer barreiras sanitárias, fazer exigências de vacinação, o passaporte verde, passaporte vacinal, como se diz em alguns lugares, ou certificados de PCR negativos, ou então reduzindo as taxas de contato efetivas através da imunização da população. São as duas possibilidades. O objetivo da análise cartográfica, isto que vamos apresentar, é justamente determinar se há, no âmbito do município, um ou mais territórios que tenham condições para a persistência endêmica do vírus, que se possa constituir-se numa fonte de infecção permanente para as outras áreas do território municipal. E isto é feito mediante análise cartográfica dos registros de ocorrência dos casos confirmados nas escalas geográficas pertinentes, né? Os registros são esses registros que a Fabiola mostrou. Os dados que nós trabalhamos foram recebidos por planilhas e segmentados por mês, de acordo com os registros da Secretaria Municipal de Saúde, mas com certas validações que já vamos mostrar. As inconsistências ou validações eram necessárias serem realizadas porque há, e vou mostrar os dados, registros de outros municípios de residência. O trabalho de cartografia é feito de acordo com o lugar de residência do paciente. Então, entre esses dados que a Fabiola mostrou, há um número importante de pacientes com residência fora do município. E há outros que têm endereços inexistentes ou que não conseguiram ser identificáveis. Desta maneira, em resumo, nós trabalhamos com um total de 20.921 casos entre março de 2020 e maio de 2021. O total de registros trabalhados chegou próximo aos 30.000 de casos confirmados, dos quais 10%, 3.000, eram de outros municípios, e este é um dado bem interessante. A própria Secretaria descartou outros 3.000 dados por não serem consistentes ou confirmados. E os residentes, o universo que se trabalhou, que nós trabalhamos, foi de 22.500 registros de casos confirmados. Destes foram mapeados 21.000, ou seja, cerca de 93%. E o resto foram inconsistentes ou não havia informação espacial. Feitas essas correções dos registros, se extraem as coordenadas geográficas de cada registro, ou seja, é o georreferenciamento. Os registros são, no caso nosso, localizados através do CEP e complementado com algumas informações complementares quando necessárias.
E esse georreferenciamento foi feito através da elaboração de mapas mensais. Mapas mensais onde nós graficamos a densidade de registros, ou seja, o número de registros que há em cada uma dessas unidades geográficas definidas. E para isto, então, se usa uma ferramenta que é chamada de interpolador de Kernel, porque seria impossível contar em um ponto no mapa se a gente colocasse cada um dos registros. Estaria um grande número de manchas impossível de quantificar. Então, para evitar isso, se usa o que se chama interpolador de Kernel, que ele mede, e a gente grafica isso em cores, como vocês vão ver agora, as quantidades de registros em cada uma dessas unidades geográficas. Isso é feito tanto mês a mês, quanto acumulando todos os dados, que neste caso são 15 meses, de março de 2020 a maio de 2021. Para não mostrar os 15 mapas, eu mostro aqui todos os 15 mapas. É difícil de ver, eu vou ampliar aqui um pouco, se é possível, no modo de apresentação aqui. Vocês vejam aqui, são 15 mês a mês, essas cores, né, que vão do azul a um azul mais clarinho, ao amarelo, ao marrom e ao vermelho. Então, aqui queremos mostrar, e vejam que a luz, que o vermelho se destaca, parece com uma luz aí, uma luzinha. Este ponto vermelho está presente todos os meses. Vocês conseguem ver neste local que estou assinalando com a seta, todos os meses, todos, sem exceção, a maior quantidade de registros relativos, né, a maior quantidade de registros por unidade geográfica, que é, vou mostrar logo, são unidades de 1 quilômetro quadrado, está sempre no mesmo lugar. E, claro, dependendo do mês, por exemplo, em agosto, houve uma maior distribuição com focos de calor intenso neste polígono, que a gente chama aqui, que é o polígono que vai em direção a Itamaraty, que vai em direção à União Indústria, vai passar por Correias, etc. E, basicamente, não há focos. Há focos aí de menor quantidade de registros em praticamente quase todas as áreas que têm população mais densa no município. Porém, em quantidade relativa, muito menor que esta mancha vermelha daqui. Esta mancha vermelha é uma mancha que a gente foi pesquisar porque chamou muito a atenção a persistência, né? Se a doença circulasse pelo município de um lugar para outro, nós teríamos essas manchas vermelhas em diversos lugares, em diversos meses. Porém, nós temos uma única mancha permanentemente no mesmo local. E se fazemos o acumulativo, este é o acumulativo, essa mancha, então, é destacada claramente aqui neste quadrante de 1 quilômetro quadrado, claro, se estendendo um pouco para os quadrantes vizinhos. Este é o polígono de maior frequência, que a gente chama, a área de maior densidade da população do município. Portanto, logicamente, a área de maior número de registros também, porém, concentrados neste pequeno ponto. Desta maneira, ao haver uma área de maior concentração acumulativa, como mostrei nesse mapa último, se identificou um hotspot, que se chama hotspot, né, um espaço quente de persistência dentro do polígono. Dentro deste polígono todo, um hotspot que é aqui no meio, que é uma área em que se manteve constante com alta concentração de registros, como eu mostrei no nos 15 mapas, persistente.
E essa área, esse hotspot, foi estabelecido criando quadrantes de 1 quilômetro quadrado, que coincide com o raio que se usa, nós usamos de 1 quilômetro, ou seja, um raio de 1 quilômetro dentro de quadrantes geográficos de 1 quilômetro quadrado para todo o município. E essa área, então, nós dividimos o mapa nestes quadrantes, cada um destes quadrantes tem 1 quilômetro. Esta é esta área mais vermelha é a área mais intensa, e as áreas vizinhas com um pouco menor intensidade. Se somarmos os 4 quadrantes estes, nós temos 4 quilômetros quadrados de extensão. E que, como vocês veem pelas cores, se destacam com relação praticamente a todo o resto do município, com relação a esta pequena área que possivelmente seja em torno do Itamaraty, por aí. Indo ao mapa de Google, vocês são todos, eu imagino, a maioria de vocês são metropolitanos. Estes são os 4 quadrantes aqui destacados. E aqui nestes 4 quadrantes, para que vocês se situem, nós temos aqui a avenida, né, Washington Luiz. Nós temos aqui o Alto da Serra, entre o Alto da Serra e a avenida, nós temos a comunidade de 24 de Maio. Nós aqui temos a comunidade de Oswaldo Cruz e aqui toda a área cêntrica. E aqui vou mostrar umas fotos que caracterizam um pouco a população, particularmente esta população de aqui do centro dos quadrantes. Aqui nós temos muito comércio e a única área do município de moradias de prédios muito altos. Nós subimos, se você sobe pela estrada que vai a Caxambu, você de cima consegue ver toda essa linha de prédios, um do lado do outro, em torno da avenida principal, da Avenida Washington Luiz. Esta aqui é uma área de comércio que vocês conhecem. Vejam a quantidade de pessoas transitando qualquer dia da semana, praticamente, com todos os comércios. Aqui tem a terminal de ônibus, cheia de pessoas transitando por aqui. Se vocês ficam um pouco olhando, observando, vocês verão que todas essas pessoas também transitam com sacos de compra de supermercados, de lojas. Essas pessoas transitam com compras que fazem nesses comércios. Tem uma série de... Aqui a Paulo Barbosa, aqui está o camelódromo e lojas, os bancos, as lojas, o INSS, os Correios, a Fazenda, né, que está aqui embaixo, e várias em torno. Esse entorno aqui, por exemplo, a Praça do Sé, parada de ônibus, paradas além do terminal rodoviário, né? Aqui a Praça do Skate, outras paradas de ônibus. Vejam a quantidade de pessoas que se acumulam. Estas pessoas, obviamente, que nós mostramos aqui em todas estas fotos, se misturam, os que chegam de todos os municípios de Petrópolis ao centro, com os residentes, os que moram nestes locais aqui. Os que moram nestes prédios altos, prédio municipal, por exemplo, que é enorme, né? O mais alto, o mais denso de todo o município. A comunidade 24 de Maio, que tem o seu setor que vai descer para a Praça Pasteur por um lado e que vai para o Alto da Serra pelo outro, não é? E então, a partir deste estudo, a gente estimou uma população nesse hotspot de cerca de
23 mil, o Bruno, geógrafo, fez um cálculo em cima do censo 2010, que é o último censo que nós temos. Teve um crescimento médio de, se eu não me engano, 13% durante este período para o município como um todo. E estimamos que hoje em dia haja em torno de 23 mil e poucos habitantes, somando os setores censitários que estão inclusos nesses 4 quadrantes. Nesses quadrantes, a partir dos dados trabalhados, ou seja, dos dados que conseguiram ser referenciados, se registraram 2.146 casos, ou seja, mais ou menos 10%. O que confirma uma transmissão de pouca densidade, se se quer, mas, como nós vimos, persistente. Estimamos uma cobertura de 10%, a Fabiola acabou de mostrar que já temos uma cobertura bem superior a ela com as 2 doses, e se excluirmos, então, os vacinados, os que já têm a doença confirmada, e os menores de 18 anos, teríamos ainda uma quantidade de em torno de 15 a 16 mil potenciais hospedeiros suscetíveis, que geram infectantes, por esses casos que aqui estão, os que moram nesse hotspot, mas todos os que diariamente entram e saem do resto das comunidades. Ou seja, que este lugar constitui um verdadeiro foco nicho endêmico, onde as pessoas que moram, que ainda são em torno de 15 a 16 mil, uma população muito alta ainda como suscetível, e que eles, então, mantêm esse ciclo de transmissão de 15 em 15 dias, contagiando pelos que entram de fora e sendo contagiados ao mesmo tempo pelos que entram de fora. De maneira que, se a gente conseguisse cobrir com pelo menos 70% toda essa população, a gente eliminaria essa população suscetível, que serve ao mesmo tempo de transmissor da doença para fora e que, ao mesmo tempo, mantém o foco de maior intensidade de registros do município persistentemente desde o primeiro mês em que foi detectada a doença no município de Petrópolis. E nós calculamos, então, uma necessidade aproximada de 20 e tantos, 30 mil doses, para não ser muito curtos, máximo 30 mil doses, para as 2 vacinações. Se for usada a vacina da Janssen, que eu tenho entendido que hoje chegou até o estado do Rio de Janeiro numa quantidade de mais de 100 e tantos mil doses, que requerem apenas uma dose de vacinação, nós calculamos, eu ouso dizer mais do que isto, mas que, além de eliminar praticamente, como a Fabiola já mostrou, né, as internações, os casos graves, praticamente são eliminados, né? Nós vamos chegar perto de 0 casos graves, vamos reduzir enormemente o número de infectados neste local. Como vocês sabem, a vacinação não necessariamente elimina a possibilidade de infecção, mas ela sim chega perto de 100%, mais de 90%, 95% a probabilidade de casos graves. Então, eliminaria praticamente a doença grave e reduziria enormemente a infecção neste hotspot, ou seja, elimina o hotspot, e teria um impacto possivelmente muito rápido, perdão, em menos de 15 dias, em menos de um mês, a partir de 15 dias, um mês, em todo o município. Nós calculamos muito, com muito cuidado,
pelo menos 30% a redução de casos no município todo, e eu pessoalmente acho que num período de 2 meses no máximo, seria muito mais do que isso. Eu não menciono aqui a epidemiologia da Covid, porque da vacina e da Covid, a imunidade e Covid, que todos vocês conhecem. A imunidade é considerada que dura pelo menos 1 ano, seja a imunidade natural adquirida pela infecção, ou seja, adquirida por vacina. E a vacina, como insisto, não é seguro que ela evite a infecção, porque, como vocês sabem, a Covid é de transmissão respiratória, portanto, a porta de entrada são as vias respiratórias superiores, e como em todas essas doenças de transmissão respiratória, há um foco de multiplicação viral na porta de entrada, ou seja, os anticorpos humorais, os anticorpos vacinais, não necessariamente eliminam o vírus da porta de entrada. Sabemos que ela é transmissível até 10 dias intensamente, mas o vírus pode se manter nas vias superiores muito mais tempo. Ninguém sabe, inclusive, se há portadores sadios, se as pessoas recuperadas podem ainda albergar o vírus em pequena carga viral nas vias superiores. De maneira que, a partir deste trabalho, o Conselho Municipal de Saúde, no dia de ontem, por sinal, aprovou a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde de tentar adquirir esta quantidade de doses de vacina para, além do plano de vacinação que a Fabiola mostrou, ter uma atividade intensa, um mutirão de vacinação nestes 4 quadrantes de foco presumivelmente endêmico. Junto com isto, queria falar, porque aqui vem uma parte fundamental da participação, da atenção básica do município, que é a cartografia participativa. A cartografia participativa é feita a partir do levantamento que fazem as unidades de saúde da família. Essas unidades de saúde da família, fundamentalmente através dos agentes comunitários de saúde e com o apoio dos outros membros das equipes, têm por base as ferramentas que são utilizadas no diagnóstico rápido participativo, DRP, que são um dos elementos centrais, são as travessias. O que são as travessias? São os membros da equipe de saúde da família visitando o território, transitando, por isso travessias, transitando pelo território e consultando a população sobre a ocorrência da doença. O foco não é identificar os casos confirmados, já que isso, como vocês viram, permitiu identificar de maneira qualitativa, relativa, a persistência da doença. Mas ela avalia a percepção que a população tem com relação ao conhecimento da situação da Covid no território. Ela não só permite ao sistema de saúde municipal conhecer o que existe no território que eventualmente não possa ser registrado, mas, sobretudo, conscientizar a população e medir o conhecimento, a consciência que tem a população da Covid no seu território. O trabalho foi feito, sobretudo, como eu falei, pelos agentes comunitários de saúde. Eles coletam e preenchem essas conversas, esses resultados de conversa com a comunidade, colocando informações que são fundamentais para o georreferenciamento. O endereço completo, e aqui o caso é que entra o Logradouro
né? O número da rua, o CEP, o bairro, pontos de referência. Se pergunta se eles têm conhecimento de pessoas na vizinhança que apresentaram sintomas. E outra informação que é fundamental, o local para onde mais se desloca essa comunidade diariamente. E como esse deslocamento é feito. E aqui eu trouxe para não mostrar, não perder muito, tem 18 comunidades, equipes da família que já preencheram e fizeram esse trabalho. Eu trouxe para mostrar rapidamente dois exemplos. Este é um exemplo de Alto Cimério. Este é o mapa de calor do município vizinho. Isto são as microáreas do Alto Cimério. Esta é a mancha de calor amarelo intenso, próximo ao Alto Cimério, mas fora dela. E aqui no centro, então, tem uma mancha de calor não vermelha, amarela. Nesse contorno das microáreas, o que chama a atenção, sobretudo, é a alta concentração, porque os pontos vermelhos, isto não é com mapa de calor, isto é com registro mesmo de CEP, de registros. O vermelho são os registros oficiais de casos da Secretaria de Saúde, e os verdes são estas travessias, resultado da travessia. Então, vocês vejam que aqui em toda esta microárea 2 e 3, há apenas um ponto vermelho, que é o CEP de maior frequência de registro, aqui em cima. Mas quando se faz a travessia, aqui está distribuído todas as notificações comunitárias que são encontradas. Qual é a explicação? É que seguramente o CEP é um lugar de referência. O CEP é o mesmo e concentra todos os registros. Perdão. Enquanto que os pontos aqui são dos logradouros, um por um. E, de fato, quando a gente mostra as fotos de Google destes lugares, este é um lugar praticamente deserto, um ermo, está aqui a estrada, e o ponto de referência do CEP. E esta aqui é a área, os pontos verdes são as áreas de maior habitação, de mais densa, de maior concentração de residências. Este aqui é o mapa que mostra o trânsito, onde se desloca a população. Este é Alto Cimério, ela vai, então, de maior intensidade, que é o fluxo mais alto para Quitandinha e para o centro, justamente para o ponto vermelho. Este ponto vermelho que vocês viram no mapa de calor do município. Então, esta é a linha de ônibus frequente que usa Alto Cimério. Uma parte vai para Alto da Serra, uma parte vai para Quitandinha, mas o maior fluxo é para o centro. E este é o itinerário que fazem os ônibus. Então, os ônibus passam aqui pela Praça Pasteur para o Alto da Serra, ou esta outra linha, que estão os números da linha, 407, etc., 446. Esta é a linha que vai diretamente ao foco vermelho, né? Então, esta aqui é, seguramente, a principal fonte de infecção para a população de Alto Cimério. Este trânsito. Este é o lugar dos pontos verdes. Aqui esta é justamente o centro da Alto Cimério, onde os pontos verdes estão todos acumulados. Isto aqui é secretário, um exemplo secretário. Estas são as microáreas de secretário, todo mundo conhece secretário. As manchas de calor são azuis, ou seja, em termos de registro acumulativo de 15 meses. A incidência é muito menor do que naquele polígono vermelho que a gente mostrou. E vejam, então, a distribuição
das travessias. Enquanto que os registros oficiais, para o CEP, estão esparcidos aqui, as travessias encontram uma série de casos em várias microáreas, outras, e, inclusive, veja a quantidade de notificações por travessia no município da Real, que certamente, no nosso caso de mapa de calor, foram excluídas. E aqui é o mesmo trânsito. Este é o foco vermelho e este é o fluxo mais comum da população de Secretário. Ela vai passar por Pedro do Rio, em linha de ônibus, a mesma linha de ônibus 771, que vem, inclusive, da Posse, e vai passar por Itaipava, né? Grande parte da população de Secretário tem contato com Pedro do Rio, sobretudo com Itaipava, passa por Correias, passa por Cascatinha, passa por Retiro e chega ao centro da cidade. Então, distribuindo doença e, eventualmente, recebendo infectantes de todas estas outras comunidades. Aqui está Itamaraty, não está diretamente ligado, mas está bastante próximo, com, claro, de Itamaraty ao centro, de Itamaraty a Cascatinha, com um intenso fluxo também de transporte. Então, muito rapidamente, este é o trabalho feito pela Secretaria junto com o apoio do Fórum Itaboraí. E, claro, que eu estou à disposição para todos os esclarecimentos que vocês queiram. Imagino que isto gere um monte de dúvidas, até porque este é um enfoque que, como vocês seguramente têm visto, não é seguido na estratégia do Brasil e muito dificilmente também em outras partes do mundo. A estratégia foi feita por populações de vacinação, tanto de controles sanitários quanto de vacinação, é feita de maneira global. Né? A vacinação foi, a estratégia de vacinação é feita de acordo com as doses disponíveis. Então, com uma medida teoricamente equitativa de reduzir o número de internados, porque se considerou que os casos mais graves eram nas idades mais adultas, mais idosas, mas que não necessariamente eram as fontes de infecção, ou seja, o critério de vacinação tem sido, lamentavelmente, digo eu como epidemiologista, baseadas em proteção individual e não em proteção coletiva. E a vacina é um instrumento de proteção eminentemente coletivo. Não é a pessoa se vacinar para ela se proteger. É para ela se proteger, protegendo a população ao mesmo tempo. A vacina tem um efeito sobretudo solidário, de saúde pública. Mas ela, lamentavelmente, nas estratégias, teria sido muito difícil, talvez, fazer este tipo de trabalho universalmente, ou seja, detectar os focos endêmicos, detectar onde a doença de fato reside e cortar a doença por bloqueio. Eu devo confessar que este meu vício metodológico vem da minha profissão. Eu sou médico veterinário, eu trabalhei 17 anos no controle da epidemia de febre aftosa no continente todo, e foi nesse trabalho que eu aprendi a bloquear a doença. Claro, é muito mais fácil controlar o movimento do gado do que controlar o movimento das pessoas. Porém, se inclui essa análise do movimento das pessoas, a realidade econômica, a realidade das classes sociais e das necessidades de trabalho, se você considera o município de Petrópolis, al igual que a maioria dos municípios, não só do Brasil, como de grande parte do nosso continente, senão todo o continente, há um planejamento urbano excessivamente centralizado. Então, as periferias não têm serviços, não têm fontes de trabalho
quando digo não tem, é relativo, né? Mas serviços, por exemplo, em Petrópolis, serviço bancário, vocês sabem que é extremamente reduzido a pouquíssimas localidades do município. Então, a população é obrigada a se deslocar. E esse deslocamento é que efetivamente transmite a doença. Assim que um pouco essas considerações são as que nos levaram a partir do projeto assinado, do acordo assinado com a Secretaria, inclusive incumbido pelo próprio município, pelo próprio Conselho Municipal, de fazer análise cartográfica. Era este o objetivo da análise cartográfica: detectar a possibilidade, os fluxos de transmissão da doença e as áreas, então, hotspots, as áreas realmente de maior risco. Não risco, insisto, individual do paciente sofrer a doença mais ou menos grave, mas sim o risco populacional de contaminação. Agradeço a sua fala, muito importante, né, para esse momento de discussão. Então, agora eu gostaria de abrir para perguntas, gente, porque eu sei que a gente fica ouvindo, né, às vezes vocês vão aí anotando, e aí quem tiver uma pergunta para fazer, tanto para a Fabíola ou para o Félix, fiquem à vontade, tá bom? Não precisem ficar com vergonha, né? Porque, às vezes, assim, a gente acaba até falando, né? Essa reunião no Zoom, a gente fica falando para um monte de tela em preto ou com a foto. A gente que está aqui, né, se comunicando, fica sem ser até um pouco sozinho. Mas é uma oportunidade dessa, a gente não pode perder, né? Pessoas de referência que vieram falar com a gente, com os alunos, mesmo que seja no início, né, da faculdade, ou já está aí prestes a se formar. É importante, tá? Às vezes não precisa abrir a câmera, mas pode ir, só abre o áudio. O silêncio significa que ninguém acredita em nada disto que foi colocado, que está todo mundo muito surpreso. A gente não sabe se é para o bem ou para o mal, né? Ô, Juliane, também que assim, é um trabalho bem complementar, né? Um trabalho feito pelo Fórum Itaboraí lá, né? Pelo Félix, eu acho que assim complementa bastante o que a gente também observa nos dados. E trabalha essa coisa, né, do nicho endêmico, que é um conceito bem diferente, né? Assim, um estudo diferenciado de todos que a gente já viu sobre a pandemia, né? Isso é bem bacana assim, para os alunos poderem entender. É verdade. O Josimar, acho que colocou uma pergunta aqui no chat, ó, para o Félix. Então, nós vimos que a área de maior ocorrência foi o centro. Se centrarmos, então, as campanhas de vacinação no bairro, poderia, então, diminuir a tramitação do vírus em outros ambientes? Acho que é isso que ele falou um pouquinho, né, que foi decidido ontem no Conselho Municipal de Saúde. Acho que é uma defesa que o Félix vem fazendo, mas se ele quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Certamente, né? Esse eu acho que é o ponto central. Ontem mesmo no Conselho, antes do Conselho, tem pessoas que dizem, não, na minha comunidade há uma alta incidência, nós temos muitos casos de doença, a inovação de detectar, a metodologia de identificar uma área endêmica, significa que essa área endêmica justamente é a que alimenta, né? A ideia, como eu mostrei nas fotos, e os que conhecem essa área cêntrica, sabem que as pessoas chegam de todos os lugares do município, praticamente, chegam
rotineiramente ao centro, seja para trabalhar ou seja para fazer compras junto, né? Compras e trâmites para ir ao banco, etc. E lá elas vão entrar em contato com pessoas de vários territórios, mas, sobretudo, com os residentes. O que nos chama a atenção é que a manutenção do vírus se dá pelos residentes, né? Que durante todo esse período foi a incidência mais alta. Então, claro, a hipótese é essa, que ao vacinar, ao imunizar, ao eliminar a população suscetível do centro, as chances, as probabilidades de infecção no centro vão diminuir de maneira extremamente significativa. Então, o impacto vai ser em todo o município, com certeza. Agora a gente teve a liberação, né, da vacinação para gestante, lactante e puérpera, né, no município há pouco tempo. E aí a Fernanda trouxe uma pergunta importante, né? Qual a importância, assim, dessa vacinação para esses grupos? E o que vocês veem sobre isso? Que vocês podem falar um pouco até essa questão epidemiológica, a importância desse grupo prioritário? Talvez a Fabiola queira responder, né? Eu não, como eu estou muito mais falando da vacinação de territórios e não de grupos de risco específico, eu deixo essa resposta para a Fabiola. Então, na verdade, assim, as gestantes, a gente sabe que pode fazer umas complicações importantes no período gestacional e também após no puerpério, né? Da questão da doença ser uma doença grave nas pessoas, né? E trazer consequências para o feto. Eu acho importante vacinar. A gente vê que a gente começou a vacinar no início as gestantes, né? Até com todas as vacinas, acabou tendo uma intercorrência e agora então a gente, né, na verdade o Ministério organizou de usar apenas, né, algumas vacinas e excluiu a AstraZeneca, mas eu acho que tem que ser uma decisão entre a pessoa e o obstetra, né? Quem está acompanhando o pré-natal dessa mulher. Agora, eu acho que é um grupo importante porque você, na verdade, diminui a complicação da gestante. E é uma escolha. A gente viu que teve já algumas gestantes, né? Até mostrei lá na estatística, já tinham sido vacinadas até antes da suspensão da vacinação, e que a gente aqui em Petrópolis teve só as reações comuns, né? A gente não teve nenhuma intercorrência. E agora, o importante é que tem que se vacinar, gente. A gente só vai conseguir realmente diminuir a doença, na verdade, fazer o controle da doença, se as pessoas entenderem que tem que vacinar. E tem que avaliar risco-benefício, né? Entre vacinar e não vacinar. Mas eu acho que todo mundo que pode deve vacinar. E a lactante também já tem alguns estudos, né, que está mostrando a importância, porque transmite através do leite, né, a questão da imunidade, então... Eu também já li 2 estudos que você pode transmitir a imunidade para a criança, né, para o recém-nascido. Então, assim, é tudo muito novo, eu acho que é isso que é importante a gente dizer. A pandemia é nova, né, eu que acompanhei desde o início a pandemia, a gente não sabia nem direito como é que ocorria a transmissibilidade, né? O Félix também com os estudos aí, tudo, a gente viu que era tudo muito novo, muito sem saber a gravidade, a evolução da doença, a gente ainda não tem medicamento propriamente para o tratamento da doença em si, a não ser de sintomas e sinais. Então, eu acho que assim, a gente está aprendendo muito, já evoluiu bastante, que hoje a gente consegue acompanhar melhor os pacientes na UTI. Com a vacinação, também não vai mais ter tanto agravamento, né? Diminui os óbitos, e aí você consegue dar uma segurada na pandemia. A gente viu também que algumas pandemias, elas duram em média 24 meses, porque depois, com as ações, né? Hoje em dia, até mais rápido com a questão da vacinação, então você acaba que vai diluindo a pandemia.
a doença em si, mas o Covid, eu tenho para mim que a gente ainda vai continuar com o Covid, como a gente continua assim, com sarampo, com algumas outras doenças que lá de vez em quando vai aparecer um caso ou outro. Eu não sei se a gente vai conseguir em 2 anos ou em 3 erradicar totalmente, né, o Covid no mundo, sei lá, no Brasil ou aqui no município. Eu acho que tudo vai depender da evolução e da condução daqui para frente, né, de como vai acontecer isso depois que a gente vacinar. E a gente também ainda não sabe dizer se a imunidade da vacina, né, ou da doença, ela é duradoura, se a gente vai ter que revacinar. Então, são tudo estudos que a gente vê que a comunidade científica está estudando para poder estar trabalhando, né, e orientando o próprio Ministério e os outros países na condução daqui para frente, né? Porque se a gente for pensar no H1N1, a gente vacina todo mundo todo ano, que foi, né? Porque tem mudança de cepa, tem outros viés, né, na questão da doença que acaba tendo que ser atualizado, né, anualmente. E aí o Covid a gente vai ter que ver como é que vai ser, né, com os estudos que a gente tem, como vai ser o comportamento da doença e como é que vai ser esse esquema de vacinação daqui para frente. Acho que é isso. A gente vai ter que aprender todo dia um pouquinho. Eu sempre falo aqui que a pandemia é dinâmica. De manhã ela é de um jeito, na hora do almoço ela pode ter mudado, no final do dia já determinaram que é diferente, e a gente vai acompanhando, né? E seguindo aí para poder tratar a população de uma forma geral. E aqui o público é da enfermagem, né? E aí a gente viu o quanto a enfermagem é importante, né, na saúde. A gente sabe disso, a gente fala disso o tempo inteiro, mas quando veio a pandemia, e por onde começa, o que faz? E aí sempre o enfermeiro é aquela pessoa que vai organizar o processo de trabalho para que as coisas caminhem, né? Eu queria que a Fabíola falasse só um pouquinho sobre isso, porque a gente observa, não sei se vocês que estão por fora, assim, um pouco da Secretaria de Saúde, mas quem está lá no dia a dia, a gente pode ver que quem está no protagonismo é o enfermeiro, principalmente na gestão também disso tudo, né? Então, quem coordena hoje a epidemiologia é uma enfermeira, quem coordena a questão da imunização é uma enfermeira, quem coordena a linha de cuidado, no caso a Fabíola, né? É uma enfermeira. Então, queria que a Fabíola falasse um pouquinho sobre isso, como é a enfermagem, né, atuando e o protagonismo nesse processo. Ô, Juliana, eu acho que eu me sinto muito à vontade até de falar nisso, né? Porque eu me lembro lá, quando eu ainda estudava na UCP, que a gente já organizava a enfermagem lá atrás, há 30 anos atrás, lá, com as pessoas que até trabalham. A gente trabalha junto desde a época da formação, né? Assim, né? A Fátima, o pessoal que está na linha de frente aqui, inclusive, a gente sempre foi. Como é que eu vou dizer assim, pioneiro, né? A gente montou a consulta de enfermagem no município a trancos e barrancos, a gente acionava os órgãos de controle, né, dos conselhos, Conselho de Enfermagem, Sindicato, a ABEM, juntava todas as entidades de classe para ajudar a gente a fortalecer o trabalho dos enfermeiros aqui no município. Eu acho que a gente, enquanto enfermeiro, sempre teve um espaço diferenciado. A gente já teve o Ricardo Patuleia, né, que ficou um período pequeno, era enfermeiro, ficou como secretário de saúde, depois veio o Silmar, depois vim eu, que sou enfermeira também. Eu acho que a gente é capacitado desde a formação na questão do alinhamento do cuidado, né? A gente tem uma visão mais holística, uma visão mais humanizada do cuidado. E eu acho que isso também favorece, porque você acaba pensando no cidadão que está do outro lado para ser assistido, né? Na questão da humanização do cuidado mesmo. E a gente, realmente, o enfermeiro, ele conduz mais ou menos a assistência, porque ele se relaciona com toda a equipe de uma maneira de construir o cuidado, com a visão multidisciplinar. Eu me lembro assim que tudo que a gente faz aqui no município, a gente pensa, integra as outras profissões, integra todas as equipes e um olhar diferenciado. A gente faz uma construção mais coletiva. Então, você reúne a vigilância, você reúne as outras secretarias, os outros parceiros, tenta fazer uma construção também intersetorial para poder realmente buscar a eficiência e a resolução do atendimento da população.
E eu acho que a gente aprende isso na faculdade mesmo, na nossa formação, porque a gente não tem só a equipe, né, os parceiros iguais a gente da equipe, mas a gente tem também a equipe de enfermagem, que são os técnicos, os auxiliares, o cuidador, né? Então, a gente tem toda uma gama de profissionais para ajudar a gente no cuidado da população. Internada, em casa, em domicílio, na atenção básica. Hoje em dia a enfermagem está se especializando cada vez mais, então em áreas totalmente diferenciadas da assistência, né? Do cuidado. Eu vi o Félix falando ali, né, que ele esses dias falei com uma enfermeira que estava fazendo uma especialização para cuidar de bicho, assim, para ter um olhar diferenciado. Então, assim, a gente vê que a enfermagem está permeando por tudo que é caminho. E os alunos, a gente está lidando com o aluno, eu acho que as pessoas precisam identificar qual a linha que eles vão seguir na assistência e tem que se dedicar. Eu sou enfermeira há 35 anos, eu sempre conto a história que eu entrei para a faculdade, eu não ia fazer enfermagem, eu não fiz vestibular para enfermagem, eu acabei fazendo enfermagem e sou enfermeira até hoje. E tudo que eu construí na minha profissão, eu faço porque eu gosto. Então, esse também é um diferencial. Quando você faz uma coisa que você gosta, você levanta de manhã para trabalhar naquilo que você gosta de fazer e de organizar. E que a gente está sempre na interlocução mesmo com as outras categorias e no protagonismo realmente do cuidado. Se a gente não puxar, a gente vê na atenção básica. Se a equipe tem um enfermeiro atuante, né, junto ali com os agentes, a coisa anda que é uma beleza, né? Você está agora trabalhando aqui com a gente, você já foi residente, você vê como é que é diferente. Então, quando você tem ali todo mundo envolvido, enfermeiro envolvido, querendo fazer, querendo cuidar mesmo, a coisa parece que flui bem. Então, eu acho que a gente está realmente sempre na vanguarda da assistência. A gente acaba levando os outros profissionais também junto, né, nesse cuidado, e a pessoa tem que só escolher a área que ela quer seguir. Eu sempre falo, também não adianta não se identificar com o trabalho, que também não vai fluir, vai ficar, daqui a pouco desiste de ser enfermeiro, porque a gente ainda tem outros problemas aí de remuneração, de carga horária, que é uma briga, né, uma luta que ainda se tem nessa questão, mas quem gosta e quem se encontra vai ser um bom enfermeiro. Eu gosto muito, daqui a pouco vou me aposentar e vocês precisam estar aqui para substituir a gente, no cuidado aqui na Secretaria de Saúde. É isso. Que lindo. É muito legal ouvir, né, pessoas motivadas e que gostam do que faz, né? É muito importante. Alguém mais quer alguém tem uma pergunta? Não? Então, assim, só para fazer um fechamento mesmo do que foi discutido, a gente vê a importância, né, da pesquisa. A gente é um grupo de pesquisa lá da FASE, né, o GPENF, e a gente tem tentado, né, movimentar bastante e fazer alguns seminários voltados para esse tema, e o Félix veio mostrar, né, para a gente como é importante, né, a gente também trazer essas discussões e ver o que está sendo feito no nosso município, porque às vezes a gente acaba, não é da FASE, é da Fiocruz, e não sabe o que está sendo desenvolvido e como é importante, né? O conselho, Juliana, pode falar. Então deixa eu só vou fazer uma conexão aí. O trabalho feito pelo Félix e o pessoal da Fiocruz faz assim, a gente vê que a pesquisa, o Marcelo, né, que trabalha com a gente aqui no planejamento, falou: nossa, como é que uma coisa encaixa na outra? Né? Porque quando você vê ali um mapa de calor feito também nos territórios, a gente vê literalmente principalmente ali no CIMERE, a gente vê o trânsito de pessoas de fora que provavelmente passam naquela rua ali por conta do voo livre, que é ali naquela rua. E a mistura que você faz ali, você vê que ali é o maior número. Então, a pesquisa é muito importante, a questão de você realmente trabalhar levantando, tendo certeza daquilo que você está desenvolvendo, porque você também buscou conhecimento científico para poder estar implantando uma ação, né? Assim, eu não estou, eu acho que eu vou fazer isso. A gente não pode trabalhar achando que as coisas acontecem, porque eu acho que aquilo ali vai dar ruim. Então, a gente tem que realmente levantar informação, construir um conhecimento, buscar os parceiros para a construção desse conhecimento, porque aí eu acho que realmente se avança na questão da assistência da população.
Eu acho que o Félix também tem esse intuito aí, né? Que a gente trabalha já numa parceria desde quando o Silmar era secretário, e de construir essa interlocução entre o conhecimento, a gente na assistência e na prática ali do dia a dia, porque você está mais voltado ali mesmo para a questão da assistência, mas todo momento você tem que conjugar o conhecimento científico com a prática e fazer um conjunto de medidas tendo o conhecimento e a prática. Tem que andar junto até para amparar a gente, para quando você discutir uma coisa, você discutir com segurança, entendeu? Eu estou fazendo isso porque eu me informei aqui, eu juntei um conteúdo ali, eu discuti com alguém que está mais focado ali no conhecimento mais especializado, e aí você faz uma assistência de qualidade. Né? Eu acho que é por aí, é isso aí. A gente precisa fortalecer esses momentos. Verdade. Na verdade, a gente não para, né? Não é porque acaba a faculdade que a gente para de estudar, que a gente para de se aprofundar na ciência. E é isso que a gente queria trazer um pouco para vocês verem que depois da faculdade continua o nosso trabalho. Eu estudo até hoje, eu estou fazendo. Na verdade, você estuda até hoje. Eu estou agora fazendo um curso do Tribunal de Contas para melhorar a gestão de projetos, então a gente estuda a vida inteira, se a gente quiser ser diferente. Eu vou começar aquele de gestor no SUS. E eu também isso me aí. inscrevi. Isso aí. Félix, quer deixar uma palavra final? Não, eu acho que foi todo dito, né? No caso, eu acho que sim, que a enfermagem é super relevante para a equipe de saúde, né? A equipe de saúde não existe sem a enfermagem, mas também a enfermagem não existe sem a equipe de saúde, né? Então, o importante é reconhecer a particularidade de cada uma das profissões, das especialidades, mas todo mundo ter essa visão, a mesma visão global do problema, né? Talvez o recado que eu daria para alunos de enfermagem, graduados de enfermagem, como para qualquer outra profissão vinculada à saúde, é que a saúde individual, assistencial e a saúde coletiva, pública, são dois componentes que, obviamente, têm que se complementar, mas que têm as suas particularidades, né? A saúde, tanto individual quanto coletiva, tem na sua determinação muito mais do que o vírus, né? A Covid tem na sua determinação muito mais do que o vírus da Covid. E é isso que a gente tenta demonstrar. As condições de vida, as condições urbanas, as condições de organização da população, as condições de trabalho, né? As relações entre as populações. Uma coisa é a doença numa comunidade que não tem acesso a trabalho, que não tem acesso a saneamento, que não tem acesso à água e que não tem acesso a serviço e a fontes de trabalho. E outra coisa é a doença numa comunidade que tem tudo isso no entorno, no acesso dessa comunidade. Estas condições são mais importantes que o vírus em si, até porque as comunidades que têm acesso à informação, a conhecimento, a fontes de renda, a higiene, a não se ter que... vocês vejam que recentemente a prefeitura escolheu os trabalhadores do transporte público como uma categoria prioritária. Isso foi maravilhoso, excelente. Eu, se pudesse ter decidido, teria escolhido essa categoria como primeira categoria, antes de escolher a categoria etária. Porque, primeiro, se você pega a taxa de morbidade e a taxa de letalidade entre os trabalhadores motoristas de transporte público, você vai encontrar possivelmente uma das mais altas, né? Se nós lemos John Snow, em seu famoso trabalho, primeiro trabalho, grande trabalho para a epidemiologia sobre a epidemia de cólera em 1800, há 200 anos,
né? 200 anos exatamente. Ele, nos trabalhos, divide, organiza as taxas de mortalidade por profissão. E não é à toa, já há 200 anos, que ele demonstra que aquelas profissões que moram em bairros que não têm saneamento, que não têm água, que são recentemente chegados à cidade, esses ele quer opinar também, é por isso Ele que está quer latindo. participar. Você vê que ele demonstra, são mais de 10 vezes, 20, até 30 vezes maior a mortalidade nos trabalhadores manuais que nos trabalhadores outros, né? Que os donos de comércio, que os trabalhadores liberais, que os médicos, os advogados, os grandes. Isso está no trabalho publicado, né? Publicado há mais de 200 anos. E, lamentavelmente, o biologismo exagerado, né? Considera que o cólera, por exemplo, é transmitido pelo vibrio cólera. Sim, o vibrio cólera é necessário, sem vibrio cólera não há cólera. Sem vírus de Covid não há Covid, não há dúvida nenhuma. Mas não é suficiente, né? O vírus da Covid vai depender em que população e como ele se transmite. Acho que esse seria o recado principal que queremos dar, né? A nossa visão, nosso trabalho está justamente fundamentado inicialmente sobre a determinação social da doença. E essa preocupação da determinação social da doença que nos levou a isto que se está informado pela ciência, pelo georreferenciamento, são os dados empíricos reais dos registros. Mas eles podem ser interpretados de uma maneira ou de outra. Então, esse seria meu recado final, prestar extrema atenção ao entorno, à determinação socioeconômica da doença, porque ela é certamente o elemento fundamental. A Fabiola disse se a doença vai persistir ou não. Não sabemos. Minha aposta é que vai persistir, né? Assim como está a gripe. Agora, como vai persistir, se vai persistir como uma ameaça grave e constante ou não, é difícil saber. Na medida em que haja uma reação científica contra a vacina, a doença vai persistir, não há dúvida, né? Se as pessoas acham que a vacina não serve, se elas são orientadas por uma visão negacionista, por uma visão científica, a doença vai persistir e vai persistir muito grave. Agora, na medida que haja uma campanha, uma consciência sobre o papel da vacina, não só no Brasil, no mundo, né? Sarampo, a Fabiola falou do sarampo, sarampo é um exemplo. O sarampo estava praticamente erradicado no Brasil e na maior parte do mundo. E voltou a ser um problema, simplesmente porque há pessoas que acham que não tem que vacinar contra sarampo. Agora, amanhã, volta a varíola e não sei, as pessoas vão dizer o quê? Que não precisa vacinar contra a varíola? A polio se eliminou, praticamente a poliomielite se eliminou. Por quê? Somente graças à vacina. Então, o acesso à vacina é fundamental, né? Saber as dificuldades que temos para aceder à vacina, como países centrais, países que têm produção própria de vacina, domínio tecnológico científico, tem vacina sobrando. Os Estados Unidos, hoje em dia, está dando de presente vacina, porque se assegurou pelo menos 5 vezes a vacinação da população toda. Então, todos esses elementos sociais, macrosociais, microsociais, são fundamentais. Do contrário, é impossível prever o que vai acontecer. Agora, uma coisa tenha certeza. A vacina está tendo um efeito maravilhoso, a Fabiola mostrou, mas esse efeito tem limites, né? A doença vai continuar, sem dúvida alguma. Como eu digo, depois dos vacinados, as pessoas ainda transmitem o vírus. A cobertura, vocês vejam que a cobertura de segunda dose é baixíssima. Estava vendo nos gráficos da Fabiola, me chamou enormemente a atenção. Toda a categoria de comorbidade praticamente não se vacinou com a segunda dose. E isto é inconcebível, é diretamente inconcebível. Assim que
as medidas de isolamento, né, o uso de máscara, por exemplo, pessoas que simplesmente acham que acabou, agora a vacina, não precisa mais usar a máscara como se a máscara fosse não sei o quê. Então, os cuidados de aglomeração são fundamentais, tanto a nível individual, agora, sobretudo, a nível de trabalho, né? Se as pessoas tivessem tido, como em alguns países tiveram, um subsídio mensal importante que não exigisse que tivessem que ir trabalhar todo dia, não teríamos tido, com certeza, a epidemia. Ou pelo menos nesta gravidade. Mas né, a política estava mais preocupada com o PIB, com o comércio, com essas coisas, e não preocupada com os trabalhadores. Se o dinheiro que foi gasto em 1000 outras coisas tivesse sido gasto em manter um subsídio mensal confortável, pelo menos que não exigisse que as pessoas saíssem para buscar trabalho, agora já passou 15 anos, as pessoas estão cansadas, agora é impossível fazer um bloqueio. Mas isto teria que ter sido feito no momento, né? Mas é isso, Juliana, eu quero parabenizar a FASES e a Escola de Enfermagem, sobretudo, pela iniciativa. Esse tipo de iniciativas acho que são fundamentais, muito importantes. E quero que contem, né, a diretora da FASES já sabe, que contem com o apoio do Fórum Itaboraí, da Fiocruz, em tudo o que for possível. Estamos aí junto com vocês. A gente que agradece a disponibilidade, o tempo de vocês. Quando a gente fez o convite, né, de pronto, assim, eles atenderam, se colocaram disponíveis, e a gente que tem a agradecer, né? O grupo está se fortalecendo, então a gente está ganhando mais espaço também, agora a gente faz parte da COPEX, né, o Centro de Pós-Graduação lá da faculdade, e aí, conforme a gente vai crescendo como grupo de pesquisa, né, a gente vai conseguindo desenvolver mais ações. E com certeza a gente conta aí com a ajuda, né, da Secretaria de Saúde e aí do Fórum também. Já para responder a pergunta que eu estou vendo aqui no chat, né, a questão da presença, a listagem foi feita através da inscrição de vocês, e aí isso vai ser passado para a Secretaria para fazer o certificado, tá, de participação. E a COPEX também vai ter acesso à gravação aqui do evento para confirmar a presença de todos, tá bom? Não se preocupem com isso. E também os palestrantes, assim que o certificado de vocês estiver pronto, eu encaminho, tá bom? Então é isso. Acho que no mais é agradecer a todos, aos palestrantes e aos alunos que vieram aqui, né, nesse encontro virtual. E é isso. Mais alguma coisa, Fabiola? Não, obrigada. A gente está sempre à disposição. Qualquer iniciativa, precisar trabalhar aqui na Secretaria no Planejamento também, se alguém, né, vocês trabalham aí com a pesquisa, tiver interesse, a gente também está aqui só para somar, tá bom? Então tá bom. Obrigada, Obrigada gente. pelo convite. Boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.